Queridos, vou apresentar o preletor de hoje, é o nosso vice-superintendente EBD, o pastor Eliseu Fernandes. Eu estava pensando aqui comigo aqui, né, rapaz? O tempo muda aí. No Antigo Testamento, a gente vê lá o que tem o milagre quando toca nos ossos de Eliseu. Hoje a gente toca nos Eliseu, toca nos ossos de Eliseu, nada. Absolutamente nada. Graças a Deus. A paz do Senhor. Minha esposa não reclama, não. Graças a Deus. Orei 30 dias, a gente veio subir monte. Eu ia falar o contrário, mas se eu falo o contrário, já sabe, vai dar ruim. Aí Deus tocou no coração dela, ela casou comigo, graças a Deus. Vamos fazer 17 anos de casado. Eu ia falar o contrário, que ela fez isso, mas se eu falo, não almoço em casa hoje. Tem um material lá fora, o livro meu, se você quiser. Tem o Diário de Abraão. Tem aí o livro de comunicação. É sempre um prazer poder ministrar na escola dominical, estar em casa. Interessante quando eu vou nas filiais nossas, de vez em quando eu prego em outras igrejas de outro campo. E aí quando eu vou nas filiais eu digo assim, é bom estar em casa. Aí uma certa vez uma filial ouve assim, ué, ele vai vir para cá? Eu falei, não, porque somos um. Então, somos um. É ótimo estar em casa. Eu quero agradecer ao pastor Silas, mesmo estando ausente, porque sempre me dá oportunidade. Essa igreja é uma igreja de oportunidades. Então, se você for fiel, se você trabalhar, você está debaixo de uma palavra profética, não tem como dar errado. Ele vai agir na sua vida. Ao pastor Odilto, que também é um grande amigo, um pastor sábio, um pastor que nos orienta para crescermos e melhorarmos a cada dia. Só vou estender o agradecimento a mais duas pessoas. A irmã Sônia, que me chamou para pregar lá na consagração, não sei o que aconteceu com ela, mas ela me chamou e eu preguei lá na consagração. Foi uma benção. E o pastor Wellington, que quarta agora eu preguei lá, subi o Éden, lá na quarta-feira de oração, foi um manto lá, eu até bati na coxa. De lado, porque minha coxa é fina, eu bati de lado. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Põe um slide aqui, por gentileza, é a primeira lição, vou passar, tem uma tecnologia nova aqui, eu acho que é assim. Ok. Vamos falar de Saul. Saul é um grande rei, no sentido que ele vai inaugurar o sistema monárquico, que também faz parte da teocracia. O diferencial dessa teocracia pura, propriamente dita, é que a teocracia pura está ligada ao período dos juízes. E a teocracia pela monarquia está ligada com o rei de Israel ser apenas um representante do verdadeiro rei, que era Deus. Então, entendendo um pouquinho da lição para você perceber, Israel vai viver um período onde ele vai cometer 3 erros básicos. Uma conquista parcial, Juízes 1:28. Tinha muita terra para conquistar. Casamentos mistos, misturou-se a semente santa com a ímpia, luz com as trevas. E depois Israel começa a adorar os deuses da terra. Então esses 3 erros, omissão, comissão e uma conquista parcial vai fazer com que Israel se assemelhe às nações cananeias. Esse é um grande erro de Juízes. Com a monarquia, você vai ter outra questão de erros. A questão sacerdotal. Você tem a família do sacerdote ali com grandes problemas. Vivendo em completa, fora de consonância da vontade de Deus. Então, essas questões, com outras questões sociais, políticas, econômicas, vai fazer com que o povo peça um rei. O grande problema de Israel, e nessa questão do reinado da teocracia, é achar que o rei seria a solução. Não era. A monarquia acabou sendo um peso para Israel. O que acontece é aquela velha história. Israel vai rejeitar a Deus. Israel chega a rejeitar a Deus. Olha, quando Samuel vai falar com eles, ele diz assim, 1 Samuel 8:7. Aí Samuel vai reclamar com Deus. Deus, eu sou um cara legal, eles estão querendo rei. Aí Deus fala, Samuel, eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, e ele veio para os seus, Jesus, e também foi rejeitado. Israel sempre rejeitou o verdadeiro rei
e Deus. É a grande questão de Israel. Israel não entendeu nesse propósito de Deus. Então, nesse processo dessa teocracia, como a igreja hoje se enquadra nessa teocracia no século 21? Nós, no sentido de teocracia, como reino de Deus. Porque o reinado, a história de Israel, é a história da intervenção de Deus na história humana, para trazer a história divina sobre a terra, para um reino físico, que é o reino de Cristo. Tudo vai culminar com o reino de Cristo. Então, a representação que a monarquia trazia era: os reis representam aquilo que virá de melhor no futuro. Ou seja, o verdadeiro rei, Jesus Cristo. E nós nesse reino somos apenas vassalos, ou seja, pessoas livres que se submetem a outro, entendendo que ele é superior. Somos pertencentes a um reino de paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Somos súditos de um reino onde a prioridade não são as nossas necessidades, mas as necessidades do reino. E quando cumprimos as necessidades do reino, as outras coisas descritas no texto de Mateus 6,33 são acrescentadas. Estamos num reino como representantes. Paulo vai dizer: somos embaixadores deste reino. Representamos um reino a qual o nosso rei é um rei invisível. É isso que Paulo vai falar? O rei invisível, mas real. O grande rei. Entendendo esses conceitos de teocracia, agora podemos falar precisamente de Saul. Então, nesse contexto, onde você tem problemas no comportamento, um sacerdócio com problemas espirituais. Eli, você lê a história de Eli, Ana está orando lá, rasgando seu coração e está sentado. Você lê a história de Eli, ele recebe a notícia da arca e está sentado. O fato de Eli estar sentado demonstra a negligência do sacerdócio desse período. Os filhos de Eli, você já sabe, foram mortos naquele episódio, por terem levado a arca apenas como um amuleto. Começaram a fazer de Deus apenas um amuleto. E nesse contexto todo, você tem algumas necessidades, alguns fatores que vai contribuir para a implantação dessa monarquia. Fatores sociais. Israel se igualou ao mundo cananeu. Um dos grandes problemas é quando a igreja quer se acomodar ao mundo. Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Não há como me acomodar ao mundo, mas fazer com que eu viva neste mundo e utilize as coisas desse mundo para a implantação de um reino, que é o reino de Cristo. Que as coisas desse mundo não sejam o fim, mas o meio. E é um dos grandes problemas de Saul, achar que a coroa era o fim, quando a coroa era o meio. Ele achou: não, eu sou o rei. Acabou. Não era isso. Davi entendia que a coroa era um meio de promoção para o reino de Israel, não dele. Como a coroa para Saul era o fim, ele morre pela coroa. Como a coroa para Davi era o meio, ele morre com a coroa. Vou fazer igual o pregador. Entenda isso. Aonde você chegou, tudo aquilo que você conquistou é um meio para um propósito maior que você. O propósito é maior que a pessoa. É o que Israel não entendeu, e tampouco Saul entendeu isso. Fatores religiosos, a desobediência do sacerdote. Oséias 4,6 é um versículo muito conhecido. Só que nós não lemos o versículo todo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Continuando o versículo: sacerdote, como você rejeitou a minha lei, eu também te rejeitarei. É o versículo todo. Ou seja, o sacerdócio deixou de fazer aquilo que era a sua obrigação. E qual era a sua obrigação? É ensinar o povo a lei de Deus. O povo ficou sem conhecimento de Deus, consequentemente passou a perecer e ser destruído pelos seus inimigos. O conhecimento é aquilo que nos liberta, mas a ignorância nos destrói. É o que acontece. Fatores econômicos. A economia da monarquia, ou antes da monarquia, está ligada à agropecuária.
Então Israel precisava importar equipamentos tecnológicos, ou seja, armas. Se você analisar em 1 Samuel 13, 19, Israel tinha que ir aos filisteus amolar as suas enxadas, as suas espadas. Se você analisar a primeira batalha de Saul, só ele e Jonatas que tem espada, ninguém mais tem. Então eles tinham uma deficiência tecnológica e não dominavam a metalurgia, que era do monopólio dos filisteus. Consequentemente, tornava-se inferior na guerra. Será? Quantos milagres Deus fez a Israel tendo um exército menor capacitado e armado? Deus fez milagre. Era a grande questão, confiar nas armas ou confiar em Deus? Então Israel começa por meio desses fatores, os anciãos e o povo começam a pedir um rei. E agora? Em 24 horas Deus diz assim, foi lido no texto: amanhã a essas horas virá um homem de Benjamim que vai ser capitão. Ele poderia até ser rei, mas em princípio é capitão. Por quê? Deus ia testá-lo, e os testes que Saul passou foram reprovados. E eu vou falar mais sobre isso ao decorrer da própria lição. Então o povo pede um rei. E agora? Deus tinha projeto para a monarquia? Sim, mas era algo melhor e futuro. Era só esperar um pouquinho mais de tempo. Será que a sua vitória não necessita esperar um pouquinho só mais? Será que é bom? É, mas está fora do tempo? Então você tem o tempo errado e os motivos errados para escolher o rei. Espera um pouco mais. Espere um pouco mais. Tempo errado, motivos errados. Um rei que nos leve à guerra e peleje e batalhe diante de nós. Que isso? Veja a história sagrada. Milagres, Deus salvando o povo, Deus realizando milagres. O sol para em Josué. Chove pedra. O rio se abre. Precisavam mais alguma coisa? Mas por que eles não entenderam isso? Gideão dá a resposta: cadê os milagres, se Deus é conosco? Mas como Deus pode estar comigo, se eu vivo a vida de desobediência? A palavra-chave para Saul é desobediência. 2 anos, ele vai reinar bem. 38, fora da vontade de Deus. Mas você pensa que, porque ele tinha 38 anos reinando fora da vontade de Deus, Davi usurpa o trono? Não. Davi esperou o tempo que Deus o colocaria no trono. Bem sabendo que ele era o escolhido de Deus. O que Davi vai falar? Quando Davi rasga um pedaço do manto, seu coração dói. Quando Saul rasga o manto de Samuel, Samuel diz: está rasgado o reino. É uma trajetória de decadência. Saul passa a ser escolhido. E agora? Um tempo errado, de um jeito errado. Israel troca o verdadeiro Deus pelo verdadeiro rei, pelo rei humano. Quem temos trocado? O que temos colocado em lugar de Deus? O que temos colocado em lugar da nossa liderança? Quem você escuta? Quem está influenciando você? É um caso de reflexão. Trocar o que é correto por outro que venha me influenciar. O erro de Israel é rejeitar a Deus. O plano da monarquia era um plano futuro. Deus trabalha da vontade diretiva dentro da soberana ou permissiva. Deus permitiu que Israel tivesse o rei naquele momento. Vai colocá-lo como um capitão, mas depois ele vai decair. Tecnologia. Jesus, tem um mistério aqui. Faça para mim, Serginho, o outro slide, por favor. Você vai acompanhando pelas referências. Saul é escolhido. Ele é escolhido, demonstra tendo uma aparência. Deus faz assim. Deus sempre troca. Já notou? Não vai ser Esaú. Vai ser Jacó. Não vai ser da maior tribo, vai ser da menor tribo. Tá, não vai ser Saul, não. Vai ser Davi. Tá, mas quando Samuel vai ungir esse, não é esse não, olha para a aparência. Vou mudar, vou pegar o menor.
Deus sempre muda. Deus não trabalha na ótica humana. Quando as pessoas acham que você não é capaz, Deus faz com que você seja capaz. Quando as pessoas dizem, Ele? Deus diz, é. Quando você diz, eu posso, Deus diz, não, não pode. Quando você diz, eu ponho, Deus diz, eu deponho. Os planos de Deus, os propósitos são maiores. Estamos em consonância com essa vontade. Esse rei é escolhido, e aí ele passa a ser ungido. A unção vai representar a presença do Espírito Santo. Agora a unção vai capacitá-lo para reinar. Saul é escolhido. A unção é símbolo da sua capacitação. A unção de Saul estava num propósito maior. Abraão, você vai ser uma bênção, mas por causa de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Saul, você vai reinar, mas por causa de Israel, eu vou trazer o Messias. Eram coisas maiores do que eles mesmos. Só que Saul, ele se perde. Ele começa a ter uma trajetória de decadência. Quando ele tem sucesso na luta contra o rei Naás, amonita, e ali ele começa a ter a sua trajetória, daqui a pouco ele começa a se perder no meio do caminho. Quantas pessoas se perderam no meio do caminho? Quantas pessoas perderam seus objetivos, seus alvos, seu foco no meio do caminho? E aí a trajetória de Saul passa a ser uma trajetória de decadência. Passa o slide, por gentileza. Aí eu fiz uma matriz com todas as características de Saul. Fazer uma análise geral, depois eu vou trabalhar uma análise específica. É uma ferramenta gerencial chamada matriz SWOT ou FOFA, onde eu vou trabalhar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Nós estamos fazendo de todos os reis e fará lá disposto para você baixar no site da igreja, tá ok? Pontos fortes, Saul. Ele vai unificar as tribos, é bem verdade. Você tem sempre uma divisão entre Israel e Judá. Existe algo semelhante. Ele vai vencer Naás, o amonita, é bem verdade. Ele vai ser um líder carismático, ele vai atrair o povo. 1 Samuel 11, 12. Quem disse que Saul não vai reinar sobre nós? Aí Saul diz, não, vai matar ninguém não. Deus deu livramento, não vai fazer nada não. Ele é carismático, o problema dele não é o carisma, é o caráter. Mas tudo bem, deixa eu fazer essa análise mais adiante. Oportunidade, ser comissionado por Deus. Conhecer o profeta Samuel. Samuel tinha dó, tinha pena, orava por ele, mas Deus, para Samuel, eu já rejeitei. Foi uma grande oportunidade. Receber a unção. Samuel vai dizer para Saul, o que são jumentas comparado ao melhor de Israel? Ele trocou o melhor pelo pior. Verdade, Saul ele começa buscando jumentas e termina buscando a feitiçaria. Saul começa buscando jumentas e vai buscando a feitiçaria. Saul, ele vive buscando desculpas. Vive buscando desculpas para os seus erros. A trajetória dele em decadência, por quê? Atitudes erradas. São consequências de suas atitudes equivocadas. Recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo o impele a lutar contra Naás. Pontos fracos. Tem um caráter fraco e duvidoso. Se esconde na bagagem. Já tinha ungido, vai se esconder na bagagem. Começa demonstrando seu caráter fraco e duvidoso. Desobediente, ele começa a desobedecer a Deus, achando que a coroa era tudo que ele tinha, e morreu, ou melhor, pateticamente se suicidando. Foi algo trágico. Paulo vai dizer em Romanos 14:5, tudo que foi, 4:5, foi escrito para nosso ensino, foi escrito. Tudo que está aqui nas escrituras, as histórias, é para que possamos aprender com a vida deles, como Deus se relaciona com as pessoas. Deus se relaciona com pessoas. A história dele vai dizer, olha, eu me relacionei com ele assim, ele errou assim, não faça a mesma coisa, vai dar errado. Oferece uma oferta pecaminosa. Anotou a oferta de Saul? Deus vai lá e destrói os amalequitas. Ele vai, destrói o que era ruim, pega o que era melhor com o povo e diz para Samuel depois, nós guardamos o melhor para sacrificar. Gente, se Deus mandou destruir tudo, se Deus mandou fazer alguma coisa, uma ordem expressa, faça e não questione, mesmo que você não entenda. Abraão, eu quero teu filho. Parece ser loucura. Aí ele foi.
Não foi? Levou? Isaac? Quando ele levanta o cutelo, a faca vai dizer o quê? Ele ouve a voz. A resposta está do outro lado. Ele ouve a voz do lado. Vai ser loucura, mas ele cumpriu aquilo que Deus determinou. Aí diz, não, guardamos o melhor para sacrificar ao Senhor. Se era anátema, o anátema é consagrado à destruição. Saul é igual a Acã. Eu estava lá, eu vi uma capa babilônica da alta moda. Uma capa babilônica Louis Vuitton. Vi ouro, vi prata. Guardei. Aí Israel perde para uma cidade pequenininha, minúscula, com 3.000 soldados. Vai perder para Ai. É o que acontece. Pecou. E aí Deus começa a sair de Saul, abandoná-lo. E ele percebe que agora seu reino é em decadência. Mas também, sabendo que Davi era ungido, e percebe, como que ele percebe? Porque Davi começa a se sobressair. A coroa era um propósito maior. Aonde você possa chegar na sua vida é para um propósito maior. Saul perdeu o melhor soldado que ele tinha. Vou parafrasear o Salmo 91:7. Saul, 1.000 cairão ao teu lado. Davi, 10.000 à tua direita. Mas Israel não será atingido. Colaboração. Nosso pastor nos ensina a colaborar, não é ter a pretensão de ser o primeiro, mas agir para um propósito em comum. Colaboração. Aí você entende porque Faraó viu José e disse, opa, esse cara é bom. Você vai ficar aqui comigo. Faraó viu coisas que Saul não viu. Aí você entende Nabucodonosor olhando para Daniel dizendo, esse cara vai ficar aqui comigo. Ele vai me ajudar. Nabucodonosor, um rei ímpio, viu coisas que Saul não viu. Entenda isso. Assuero vai ver e vai tratar Mardoqueu da mesma maneira. Vai trazer no lugar de Ramã. Eles viram coisas que Saul não viu. O princípio da colaboração. Colaborar. Israel, unido, ia ser imbatível e invencível. Mas Saul preferiu perseguir a Davi. Vamos mais uma análise. Precipitado. Aí daí é decadência. Vai ficar oprimido. Sai o Espírito Santo. E se você analisar no mesmo capítulo, no versículo 15, 1 Samuel 16, o 15, enquanto Davi era ungido, Saul ficava endemoniado. Um recebe a unção e o outro perde a unção. Ciumento. Só me deram 1.000. Por que deu 10.000 para ele? Meu irmão, alguém pode pregar melhor que você. Alguém pode dar uma aula melhor que você. Alguém pode ser melhor que você em alguma área. Pode ser e vai ter. Vai ter. Pode acontecer isso. Mas entenda que você com ele, em colaboração, rompe o reino. É uma filha indiana. Já viu a filha indiana? 2 sacolas. Qualidades e defeitos. Mas eu estou na fila, eu só vejo o que do outro? Defeitos. E só olha para mim, minhas qualidades. É uma fila, só consigo olhar para mim. Nossa, eu sou bom mesmo. E o outro, esse cara é muito ruim. Porque eu estou na fila. Tem que entender o princípio da colaboração. Você está aqui por quê? Para colaborar com o reino. Deus nos colocou aqui para ser apenas mais um, mas para ser um colaborador do reino. Com teus potenciais, com as suas qualidades. Você pode. Deus chamou você. Meu Deus, aplaude o Senhor, vou até beber uma água. Medo. Ele fica com medo de Golias. Quem era para enfrentar Golias era o rei. Está com medo. Foi um garoto. Meu Deus, olha só ao nível que ele chega. Depois vai se suicidar. Um território de conquista de pouca extensão. Ameaça, exércitos filisteus. Manda Doeg matar o sacerdote. Olha só como o cara vai ficando louco. Olha a decadência. Manda matar os sacerdotes. Ninguém quer matar e Doeg quer Edomeu. O edomita vai e mata. Olha o nível que está chegando. Se Saul já não estava respeitando Samuel, imagina os sacerdotes. Olha como acontece. Ele não poupou os 85 sacerdotes de Nob
mas as crianças. É por isso que Abigail era uma mulher sábia. Quando ele vai lá e diz que vão matar todo mundo na casa de Nabal, Abigail diz assim para ele: você não é homicida como Saul. Lute as guerras do Senhor. Davi entendeu muito bem o que ela quis dizer. Opa, calma aí. É verdade, Saul matou esse sacerdote, eu não posso fazer isso não. Foi sábia, foi inteligente. Passa o slide, por favor. Vou fazer uma análise aqui. Saul agora passa a ser rejeitado. Então ele está em decadência. O que faz Saul perder o reino? Me pergunte, o que faz Saul perder o reino? Por que Saul perdeu o reino? Me pergunte. Desobediente. Pastor Ronaldo, desobediência. Não tem outra palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Quem sacrifica repara um erro. Sacrifício é reparação de erro. Quando eu sacrifico, eu levo uma vítima estranha para suprir uma coisa que eu tenha feito de errado. Quando eu obedeço, eu sacrifico a minha própria vontade. Aí Deus se agrada. Até bater na coxa. Quando eu obedeço, eu cumpro a vontade de Deus. É tão interessante isso, que por mais que você tenha o que tiver na sua vida, mas se você não obedecer, não vale nada. Não vale nada. Ele vai viver 2 anos bem, 38 mal. Ele vai ser rejeitado porque ele vai se precipitar. Ele vai ser rejeitado porque ele não cumpre as ordens divinas. Ele vai ser rejeitado porque ele sacrifica antes da guerra. 7 dias, espera Samuel demora, ele sacrifica, chega Samuel. Olha só como isso é sério. Não queira estar aonde Deus não te colocou. Saul é Saul, Samuel é Samuel. 3 reis, olha só o que acontece com esses 3 reis que sacrificaram como sacerdotes. Saul sacrificou antecipadamente, é rejeitado. Jeroboão sacrifica no altar e sua mão fica mirrada. Uzias tenta queimar incenso e fica leproso. Mas não é só isso não. Se nós lermos sobre a história de Uzias, e formos em Zacarias 14:5, diz assim: e fugireis pelo vale dos meus montes até Azel, como fugiram no terremoto nos dias do rei Uzias. Além da lepra, o rei causou um terremoto na terra. Está lá, Zacarias 14:5. Além de Jeroboão ficar com a mão mirrada e ora, e o profeta faz com que a mão volte ao normal, em 2 Crônicas 13, diz que ele é ferido por Deus e morre. A liderança atuando sobre a própria natureza pelos seus erros. Imagine, por causa de Uzias, houve um terremoto em Israel, em Judá. Terrível isso. Está lá, Zacarias 14:5. Reis que tentaram fazer aquilo que não eram da sua alçada. Não usurpe a posição de ninguém. Deus te colocou? Faça. Deus não te colocou? Não faça. É bíblico. Deus te mandou fazer? Faça. Deus não mandou fazer? Não faça. Acabou. Romanos 14:5, salvo engano, diz: ninguém vive só para si e ninguém morre só para si. A sua vida influencia e interfere na vida de outras pessoas. As suas decisões influenciam e interferem na vida de outras pessoas. Quais são as suas decisões? Como Saul, equivocada, desobediência? Ou como Davi, na obediência? Quais são as suas decisões e atitudes? Se Israel obedecesse, porque Samuel vai falar isso para eles, 1 Samuel 12, 14 e 15. Vocês podem ter o rei que quiserem, mas se vocês não forem obedientes, vocês vão perder a batalha. Não era o rei, era a obediência. É a grande questão. Porque Davi era vitorioso. Orava, consultava a Deus, obedecia. Vou, Senhor, vou, não vou, Senhor. Faço, não faço, Senhor. Quando ele deixou de orar, ele deu mole, ele peca. Cara, tá orando no terraço, ele foi dar uma espiada na mulher dos outros. Rebeldia de Saul. Abrem, por gentileza, em 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria.
E a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O rebelde acha que tem um poder que na verdade não tem. O rebelde é enfeitiçado pelo egoísmo que ele tem, pela arrogância que ele tem, achando que é o que não é. É tão sério esse versículo que Saul começa na rebeldia, é isso? A rebeldia, eu li na versão NVI, é como feitiçaria. Como é que ele acaba lá no 28? Na feitiçaria. É tão sério que Samuel profetiza, fala, e no 28 ele está lá, na feitiçaria. Olha como é a rebeldia. Rebelde perde a unção, símbolo do Espírito Santo. 1 Samuel 16, 14, aí ele vai se afastar dele. A ausência do Espírito Santo traz divisão. Interessante, a palavra diabo, eu estudei um pouquinho de grego, o verbo diao, que dá origem à palavra diabo, diao significa dividir. O verbo diao, que dá origem à palavra diabo, significa dividir. A falta do Espírito faz a divisão. E eu já vou fazer uma análise em cima de 1 Samuel 15, que eu pedi você abrir, deixa aberto, por gentileza. Lucas 9, 55 é interessante. Jesus vai em alguma parte de Samaria, busca uma pousada. Como os samaritanos não recebem a Jesus ali nessa região, Tiago e João dizem assim: Senhor, aleluia, cheio do poder, quer que oremos para que desça como Elias fogo do céu e consuma esses samaritanos que não nos recebem? Aí Jesus diz: que espírito vocês são, afinal de contas? O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar o que se havia perdido. Mas em Atos 8, quando Filipe prega, e Samaria chega a palavra, eles vão mandar Pedro e João. Aí eles vão orar para que os samaritanos recebam o Espírito Santo. Não era um fogo para destruir, era um fogo para modificar caráter e vidas. O fogo físico e o fogo do Espírito Santo. Veja o paralelo. A falta do Espírito traz divisão, traz contenda. E essa rejeição de Saul vai demonstrar o seu coração. E como era o seu coração? Era obstinado. 1 Samuel 15, 20a. Obstinação não é determinação. Repita comigo. Obstinação não é determinação. Obstinado. Está errado. Estou vendo que vai dar errado. Continuo no erro e quebra a cara. Determinação. Está dando certo. Há adversidades, há forças contrárias, mas Deus está comigo, eu estou no caminho certo, eu vou prosseguir e vou ter sucesso no final. É a grande diferença. Saul é obstinado, estava em errado, estava em pecado e continua teimando naquilo. Era o coração de Saul. O coração de Saul é preso ao dinheiro. Pegamos o melhor para sacrificar o Senhor. Ele diz: não, o melhor não é trazer isso, o melhor é obedecer. Há uma transição entre a palavra melhor que Saul fala e melhor que Samuel fala. Não, melhor não é trazer, melhor é obedecer. O coração de Saul é revelado na sua fala. A sua fala denuncia o seu caráter. Lembre-se, a sua roupa não pode chamar mais atenção do que a sua fala. Mas a sua fala não pode chamar mais atenção do que o seu caráter. Forte, fica até arrepiado, acho que é o ar-condicionado. Vamos voltar para a aula. O coração de Saul era preso à parcialidade. Não matou Agag, ainda trouxe o que não era para trazer. Troca de slide, por gentileza. Vamos fazer outra análise. Daqui a pouco eu vou caminhar para o final da aula. É assim mesmo. Desobediência em 1 Samuel 15. Então eu fiz ali, o que eu fiz? Simplesmente vi o capítulo e subdividi os versículos em tópicos a partir da temática desobediência. Então vamos lá. A desobediência é ignorar uma ordem expressa. Deus disse: faça isso, Saul. O que ele fez? Na verdade não fez. A desobediência revela o interior do coração. Depois ele diz: pequei contra o Senhor. Depois ele diz isso. A desobediência é mal aos olhos do Senhor.
tu fizeste mal aos olhos do Senhor. Desobediência. A desobediência é comparada a uma rebelião. Rebelião. 1 Samuel 15, 22b. E em Números 16, tem uma história interessante. Vieram para Moisés e falaram assim: toda a congregação é santa e toda a congregação é profeta. Aí Moisés: é mesmo? Não, mas eu só falo contigo não, Moisés. Datã, Corá e Abião. E aí? Tá bom, se vocês morrerem como qualquer morre, mas se a terra abrir a sua boca, morreu. Moisés era aquele quem usava como seu representante. Cuidado, a rebelião causa morte espiritual e física. Morreram. Todo mundo é profeta, será? Será que todos são profetas? Será que todos podem exercer algum cargo? De repente você nunca vai pegar esse microfone, mas quantas pessoas você tem trago? Faz a diferença. De repente você nunca vai pregar numa grande igreja, numa pequena igreja, mas você vai evangelizar pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade. Você vai trazer pessoas a Cristo. Que unção você tem? A que repele, a que atrai? Você atrai ou repele pessoas? A desobediência é comparada à feitiçaria. A desobediência demonstra a arrogância de Saul. Arrogante. Não, eu fez nada. Pecou, errou, ainda inventa desculpas. Saul, buscador de desculpas. Desobediência é comparada à rejeição à palavra de Deus. Você rejeita aquilo que Deus determinou. Meu irmão, quer ter sucesso? Sim ou não? Sim. Parece que a metade não quer. Vamos lá. Você quer ter sucesso? Sim ou não? Sim. Obedeça. Quer ter sucesso? Sim ou não? Sim. Obedeça. A desobediência é comparada a uma transgressão. Desobediência é pecado. Desobediência é demonstração de medo. Tive medo do povo. Tive medo do povo que se afastou de mim, me abandonou antes da guerra. Tive medo. Jeremias 7:23 diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Diga comigo: obedecer é melhor que sacrificar. Provérbios 15:8. Está lendo Provérbios? Diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Qualquer sacrifício que Saul trouxesse era abominação, porque estava debaixo de desobediência. Não era aceitável a Deus, não era agradável a Deus. Passa o slide, por gentileza. Eu fiz uma trajetória de ascensão e queda. Então, esse slide eu vou chamar de ascensão e queda de Saul. Buscador de jumentas, escolhido, ungido, aclamado pelo povo, bem-sucedido, vencedor. E aí começa precipitado, parcial, desobediente, rejeitado, medroso, atormentado, enciumado, enlouquecido pelo poder. O reino é meu, vou matar Davi. Perseguidor implacável, assassino de sacerdotes e buscador de necromantes. Saul se resume em um só versículo. Saul se resume em Gálatas 3:3. Você sabe o que está escrito em Gálatas 3:3? Vocês começaram no espírito, mas terminaram na carne. Saul começou com a unção e terminou sem a unção. Saul começou no espírito e terminou na carne. Um só versículo resume a vida desse homem: começar bem e terminar mal. Passa o slide, por gentileza. Eu já vou para o último tópico, que é o fim trágico de Saul. Então vou informá-los que eu já estou caminhando para o final da aula. Em plena desobediência,
a Deus, ele procura uma feiticeira em Endor, supostamente para tentar trazer Samuel do mundo dos mortos. Por quê? Porque Deus já não falava mais com ele. Ele vai dizer: Deus não fala comigo em sonhos proféticos ou revelação. Deus não fala comigo por meio de profeta, palavra profética. Deus não fala comigo por meio de sacerdote, de Urim, palavra sacerdotal. Deus não falava mais com Saul. Aí ele vai pretensamente trazer. É claro que nesse texto, se nós fizermos uma análise correlata, Deuteronômio 18, 10 a 12, era proibido. E o próprio Saul expulsou as necromantes. Lucas 16, 26, há um grande abismo entre nós e você não pode passar. Então, não foi Samuel que voltou. Hebreus 9, 27, ao homem é destinado a morrer uma vez só, e após isso segue-se o juízo. Não foi Samuel, mas pelo contrário, ele foi consultar ao próprio diabo. É triste. Era para ter um grande reino, 40 anos. Fez muito pouco com 40 anos. É como Sansão, 20 anos, mas faz muito pouco. E outros com reinado menor fizeram mais do que ele. A questão não é a duração do reino, mas é a obediência a Deus. Então a grande lição que podemos tirar da vida de Saul. A grande lição, coloca o último slide, por favor. Conclusão. A grande lição que eu posso tirar da vida de Saul. Você tem o direito de não concordar com tudo, como ser pensante. Tem. Você tem até o direito. Mas você tem a obrigação de obedecer. Você, vou repetir, pode até não concordar com tudo, mas tem a obrigação de obedecer. Agostinho diz assim: nas coisas não essenciais, liberdade. Nas coisas essenciais, unidade. Quem vem é a obediência. Nas demais coisas, caridade, amor e ação, porque o amor supre tudo aquilo que falha. Amém? Então, a melhor coisa que eu posso aprender com Saul é: melhor obedecer do que sacrificar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.